Olá para vocês. Cá estou eu para continuar com a proposta de setembro, falando sobre liderança, estilos de liderança, as personalidades das pessoas e como é que essas personalidades refletem na liderança. E eu escolhi esse tema em razão da gente estar vivendo um período que antecede as eleições no Brasil, né? Nós vamos escolher vários líderes e os líderes são aqueles que determinam de alguma forma, pelo menos esses, né, os direcionamentos de muitas questões nas nossas vidas, seja na área pública, desde o presidente, seja aqueles que a gente encontra nos nossos trabalhos, que nos lideram. E, na verdade, os líderes são pessoas que assumem uma função que vai definir, né, o fluxo de um processo, de uma vida, de um produto. E esse fluxo, ele será bom, né, o resultado dele será bom, o produto vai sair bom se a liderança, seja essa liderança uma única pessoa ou uma equipe, ela for uma liderança séria, boa, ética, producente, né, e principalmente humanista. Porque a gente vive dentro de um sistema que é o capitalista e que no final das contas tudo concorre para que ao final de tudo haja lucro, pelo menos no setor privado. Porque no público, o que o público precisa fazer, né, no caso, a proposta é de cuidar do povo, né, do povo brasileiro. Né? E então eu venho falando de vários estilos de liderança. E hoje eu quero falar um pouco do líder autoritário, que fica parecendo que o que eu falei ontem, por exemplo, que é do líder distante, né? É exatamente a mesma coisa, mas na verdade não é, tá? O líder autoritário, porque o líder que fica distante, que eu coloquei até os tempos modernos, nem sei se ficou legal, se as pessoas entenderam, se tiveram acesso ao filme, porque na verdade tudo essa coisa de universo digital é muito nova para mim. Eu tô fazendo ensaios, eu já faço há muito tempo, mas agora eu tô realmente sistematizando. Então eu joguei lá, mas eu não sei se vocês tiveram acesso no que eu falei ontem a respeito do tempos modernos. É um tipo de liderança onde o líder é distante, ele não se mistura. Para ele, o grupo dele, ele tem os chefes de departamento e ele não mantém contato algum, ele está pouco se lixando, ele não está querendo saber das pessoas, né? Ele fica ali comandando os negócios, controlando toda a parte de números, finanças, vendo os resultados finais, né? No filme Tempos Modernos ele está até brincando, né, com um joguinho. Mas é aquele que ele não dá acesso para ninguém. Agora, que é uma forma também de um certo autoritarismo, mas hoje eu quero falar do autoritário mesmo. O autoritário, o líder autoritário, em essência, ele é uma pessoa autoritária. Porque, como eu tenho dito para vocês, o estilo de liderança, ela é um reflexo dessa essência, né? Então, um líder autoritário, ele é autoritário na vida. Ele é autoritário mesmo, ele, na vida dele, com as coisas dele, é a forma que ele tem de estar na vida. E o autoritário é aquele que não vê o outro, tá? Não entende o outro como alguém que se parceriza. Ele entende o outro como alguém que ele comanda no sentido de mandar e ser obedecido. Ele quer que as coisas que ele define, que as coisas que ele está fazendo sejam feitas, certo? Sejam executadas, sejam cumpridas as ordens que ele deu. A forma de falar é muito típica, porque é uma forma de falar muito assim positiva,
A figura física dele é impositiva e ele leva o grupo dele a funcionar de acordo exatamente com aquilo que ele quer e pelo temor, né? E de alguma maneira ele não abre possibilidade para nenhuma forma de diálogo, a não ser que seja alguém que chegue ali e se submeta a tudo que ele está falando. Dentro do grupo de um líder autoritário, costuma ter um grupo de liderados que puxam o saco dele falando assim, meio rasgado. Aí ficou ali bajulando ele, né, subservientes a ele, cumprindo, que ele entende isso como fidelidade. Mas na verdade isso não é uma relação de fidelidade, é uma relação de submissão. Tem um outro grupo que o teme, prefere nem ter contato, se for possível, né? E é muito comum que tenha um elemento, 2 ou 3 que se rebelam, tá? Que é o que vai promover uma greve, é o que vai reivindicar, é o que vai contrariar. Sempre tem, porque o autoritarismo dele suscita normalmente esse tipo de resposta das pessoas. Então fiquem bem atentos. Temos muitos líderes autoritários por aí, né? No mundo, certo? E é um tipo de líder que desperta medo, conforme eu expliquei, e lampejos de muita raiva, de muito ódio. Então, os poucos que se incomodam com o autoritarismo dele ficam com muita raiva dele também, tá? Então, no final das contas, o resultado de processo, o resultado de produto, o resultado final da liderança dele tende a ter problemas, tá? Constantemente, tá bom? Fica então aí com esse perfil, tá ok?